Olá, meu nome é Félix Santos. Minha equipe é composta por mim, Cássia Cardeal, Gabriela Rodrigues e Jéssica Maria. Nós vamos falar sobre ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga. Vale lembrar que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ele ocupa uma área de cerca de 700 mil quilômetros quadrados de todo o território nacional. Apesar de não ser totalmente estudada, a Caatinga é um bioma tão rico quanto qualquer um outro do mundo que esteja sujeito às condições climáticas e também de solo que a Caatinga enfrenta. O que ressalva ainda mais a importância da sua conservação. A identificação de áreas e de ações prioritárias tem se mostrado um valioso instrumento para a conservação e proteção da biodiversidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Para construir essa estratégia, foi criado o subprojeto de avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga. Esse subprojeto ele faz parte do projeto de conservação e de utilização sustentável da diversidade biológica brasileira. Não só a Caatinga, como também os outros biomas do Brasil, eles são inclusos nesse projeto. O subprojeto ele foi estruturado em 4 fases, que são essas: a fase preparatória, a fase decisória, o processamento e síntese dos resultados, e também a divulgação e acompanhamento da implementação dos resultados. A fase preparatória, ela constituiu no levantamento, na sistematização e no diagnóstico das informações biológicas e socioeconômicas, levantamento de unidades de conservação, de áreas alteradas, de estratégias de conservação, de práticas de uso sustentáveis e também de fatores físicos. Essas informações elas foram obtidas a partir de uma extensa pesquisa bibliográfica e também de consulta a especialistas. Dos grupos analisados, dos grupos taxonômicos, né, assim como flora, invertebrados, biota aquática, anfíbios e répteis, aves e mamíferos, para cada um foram elaborados mapas de conhecimento e distribuição de elementos especiais da biodiversidade. Ou seja, esses elementos especiais são, por exemplo, espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção. Também foram levados em consideração alguns fatores ambientais, como clima, solo, vegetação, áreas alteradas, assim como as unidades de conservação e também o índice de pressão antrópica. Esses dados eles foram para os relatórios e serviram como base para a próxima fase do subprojeto, que é a fase decisória. Bom, gente, falando um pouco sobre a fase decisória, né, do projeto. A reunião de trabalho, a etapa decisória do processo, realizou-se nas dependências do campus de pesquisa da Embrapa Semiárido, em Petrolina, Pernambuco, no período de 21 a 26 de maio de 2000. A dinâmica de trabalho envolveu, a princípio, a formação de 6 grupos temáticos biológicos: flora, invertebrados, biótica aquática, répteis e anfíbios, aves e mamíferos. 4 outros grupos não biológicos para estratégias de conservação também foram criados, que foram os fatores abióticos, pressão antrópica e desenvolvimento regional, e uso sustentável da biodiversidade. Falando um pouco sobre esses 4 grupos, né? O grupo de estratégias de conservação ele ficou para sugerir novas áreas de criação de unidades de conservação com base em análises de representatividade e de oportunidades e de ações específicas. O grupo Fatores Abióticos ele ficou para identificar áreas de importância para a proteção e a manutenção de mananciais e de aquíferos. O grupo de Pressão Antrópica e Desenvolvimento Regional evidenciou áreas atualmente submetidas a forte pressão antrópica. E o último grupo, de uso sustentável da biodiversidade, ficou para advertir sobre fatores que contribuem e fatores que prejudicam o uso sustentável da biodiversidade da Caatinga, indicando, ao mesmo tempo, os usos mais apropriados dos recursos naturais da região.
As áreas definidas pelos grupos foram então classificadas de acordo com a sua importância biológica, em 4 categorias: extrema importância, muita alta importância e áreas de potencial importância, mas ainda pouco conhecidas. Essas áreas, ainda pouco conhecidas, englobam aquelas áreas aparentemente bem conservadas, as quais têm, porém, enormes lacunas no que se refere ao estudo de suas biotas. Trouxemos aqui um mapa, do bioma Caatinga e as áreas de importância biológica. Em amarelo a gente vê em destaque a alta importância, em laranja muito alta importância e em vermelho extrema importância. Trouxemos também 57 áreas, que estão atreladas a esse mapa, distribuídas no mapa. Entre elas a gente vê que tem Petrolina, Curaçá, reservas da Serra das Almas, Picos e entre outras áreas. Boa tarde, meu nome é Cássia. Eu irei dar continuidade ao seminário. Inicialmente, eu queria abordar que existem 82 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga, embora a gente só vá abordar algumas nesse seminário. Uma das que a gente separou foi o Xingó, que está localizado em 4 estados do Brasil: Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, nas cidades de Santa Brígida, Glória, Paulo Afonso, Petrolândia, Canidé de São Francisco, Poço Redondo, Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Essa área é de extrema importância biológica, possui como habitats mais expressivos uma caatinga arbustiva com relictos, ou seja, em uma determinada área ou habitat restrito, a presença de caatinga arbórea. Essa é uma área prioritária devido à ocorrência de uma espécie ameaçada de extinção, a ara maracana, que é uma espécie de ave, hoje conhecida como Primolius maracana, além de possuir uma áreas remanescentes de caatinga arbórea, com espécies endêmicas da Caatinga, essas 2 espécies do gênero Caparis, além de possuir 33 espécies de lagarto e serpente e uma nova espécie do gênero Mabuia, um gênero pertencente aos lagartos. A ação recomendada de proteção integral, ou seja, o uso dos seus recursos naturais, é de forma indireta e é restrita ao máximo à ação humana. O prazo de ação urgente, devido à grande diversidade biológica encontrada nessa região e por possuir espécies ameaçadas de extinção. Os grupos que indicaram no workshop foram flora, aves, répteis, anfíbios e invertebrados. Outra área prioritária para a conservação da biodiversidade da Caatinga é Rodelas, localizada no estado da Bahia e Pernambuco, nas cidades de Rodelas, Glória, Xoroxó, Macururé, Abaré, Floresta, Itacuruba, Belém do São Francisco e Petrolândia. É uma área de alta importância biológica, tendo como habitats mais expressivos caatingas abertas e arbóreas. Foi uma área indicada devido à presença de espécies endêmicas, como o do réptil Amphis baena arenaria, e espécies relictuais, como esse lagarto do gênero Tropidurus, além da presença de abelhas sem ferrão, Melipona subnítida, engloba os solos arenosos do Raso da Catarina, ao sul do Rio São Francisco, possui a presença de núcleo de desertificação nas áreas localizadas em Pernambuco, existe contaminação de produtos químicos nos lençóis freáticos, desmatamento e queimadas no entorno das zonas de recarga, além da superexploração dos aquíferos.
A área recomendada é de proteção integral. O prazo de ação é de curto prazo. Os grupos que indicaram foram flora, répteis, anfíbios e invertebrados. Outra área indicada foi o Raso da Catarina, localizada no estado da Bahia, nas cidades de Jeremoabo, Canudos, Glória, Macururé, Santa Brígida e Paulo Afonso. É uma área de extrema importância biológica, tendo como habitats mais expressivos caatinga sobre areia e relevo plano, tabuleiro, com vegetação predominantemente arbustiva densa. A justificativa dada para a priorização dessa área como de grande importância biológica para a conservação da biodiversidade da caatinga se deu devido à ocorrência de uma espécie endêmica dessa região, a arara azul de Lear, conhecida cientificamente como Anodorhynchus leari, além de 2 espécies de aves que também se encontram ameaçadas de extinção. Além dessa área possui uma grande riqueza biológica, com várias espécies restritas dessa região, como essa espécie vegetal do gênero Balforodendro, da família Rutaceae, além de ser uma área com baixa ocupação humana e com registro de capturas ilegais de animais. A ação recomendada é de proteção integral, prazo de ação urgente, devido à ocorrência dessa grande riqueza biológica e dessas espécies ameaçadas de extinção, e os grupos que indicaram foram flora, aves, mamíferos, biota aquática e invertebrados. Outra área prioritária para a conservação da biodiversidade da caatinga é o Médio São Francisco, localizado no estado da Bahia, nas cidades de Gentil de Ouro, Xique-Xique, Itaguaçu da Bahia, Pilão Arcado, Centro-Sé, Barra e Remanso. Possui uma extrema importância biológica e os habitats mais expressivos são dunas, caatinga arbórea, caatinga arbustiva, brejos, matas de galeria, cerrado de altitude, carnaubais, rios permanentes e temporários. Essa área abrange 2 unidades de conservação, APA das Dunas e Veredas do Baixo Médio São Francisco e APA da Lagoa de Itaparica, além de ser uma área rica em endemismo, possuindo um gênero de plantas com 12 espécies endêmicas, 4 gêneros de lagarto com 24 espécies endêmicas e 2 espécies de mamíferos. A ação recomendada é de proteção integral, prazo de ação urgente devido ao grande endemismo e espécies ameaçadas de extinção. Os grupos que indicaram foram flora, aves, mamíferos, répteis, anfíbios e invertebrados. Bom, gente, agora vamos dar início à parte do trabalho que fala sobre o processamento e síntese dos resultados. Essa etapa compreendeu uma revisão de todos os mapas e documentos produzidos antes e depois da fase decisória, né? Então, teve uma organização aí, uma união dos mapas resultantes do trabalho dos grupos temáticos e integradores, bem como os bancos temáticos de informações de cada uma das áreas prioritárias. E foram consolidados também todos os documentos e relatórios produzidos durante o subprojeto. No caso aqui a gente vai ter os produtos desse subprojeto, sendo os produtos um mapa em forma de pôster com o mapa síntese e os mapas temáticos. Teve o relatório técnico, que registrou todos os documentos produzidos e um resultado alcançado durante a execução do subprojeto. E, por fim, o último produto foi a presente publicação, que a gente usou como referência nesse trabalho. Bom, e para fazer a divulgação científica dos resultados, né, os resultados eles vêm sendo amplamente divulgados e veiculados, né, no caso, por diversos setores do governo, no setor privado também, no meio acadêmico e na sociedade em geral. E a divulgação do andamento dos resultados do subprojeto está sendo assim. E também está disponível na internet, nesse site Biodiversitas, certo? E para isso também foi estabelecida uma comissão de acompanhamento, né, que buscou
envolver mais pessoas nesse subprojeto e envolver também comunidades e entidades atuantes na Caatinga. Logo abaixo, algumas recomendações para as políticas públicas em relação à preservação do bioma Caatinga. Uma delas é o estímulo à participação dos governos estaduais e municipais, bem como do setor privado na criação de áreas protegidas nas suas esferas de abrangência. Em relação ao desmatamento e à retirada de lenha, incentivar o uso de outras formas de energia, como a solar e a eólica, e implantar planos de manejo florestal sustentável em flonas, em APAs e outras áreas para o uso racional da lenha. Desenvolvimento de campanhas amplas e permanentes de conscientização e de mobilização por intermédio da mídia sobre a importância da preservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. Estabelecer contribuição de no mínimo 1% do valor dos incentivos recebidos por empresas beneficiárias de apoio financeiro governamental para projetos de preservação ambiental, aos quais devem ser acrescidos pelo menos 3% do valor total da contrapartida do governo. Criação de bancos de dados sobre a Caatinga, articulados com a Rede Brasileira de Biodiversidade e fortalecimento dos atuais centros de 379 informações sobre conservação, utilização sustentável e repartição equitativa dos benefícios. Criar grupos de trabalho da Caatinga no Ministério do Meio Ambiente e elaborar plano de ação para o bioma. Por fim, a gente tem aqui nossas referências e obrigada.